dois, três e... Lere, lere, laie, xalalala. Lere, lere, laie, xalala. Quem disse que a gente escolhe a hora e o lugar pra se apaixonar? Quem disse que pra ser amor precisa de mais tempo para confiar? Você chegou bem de mansinho e já ganhou a chave do meu coração. Trouxe sentido pra minha vida, seu amor é cura pra minha solidão. Encontrei meu amor quando o mundo parou. Eu sei que não é fácil de entender, mas não quero explicar, eu prefiro viver. Encontrei meu amor quando o mundo parou. Eu sei que não é fácil de entender, mas não quero explicar, eu prefiro viver. Beleza! Aí. Só dar um alô pra galera que tá aqui em casa, pessoal. Hoje eu tô aqui com o nosso amigo Renê. Olha só, dá um alô pra galera de casa. Nossa amiga Iris. Eu tenho uma amiga chamada Iris, Preta Iris, um alô pra ela, pessoal de casa. A gente tá aqui num programa maravilhoso. Olha só, mostrou pra galera. Podcast Músicos do RN, certo? E aí a gente vai dialogar aqui sobre música, sobre educação musical e um pouquinho mais, né? Trazer só um pouquinho pra galera e depois a galera assiste aí nas redes sociais. Valeu. A minha é essa daqui, Guga, essa, né? Beleza, galera? Podcast Músicos do RN, mais uma gravação. É sempre muito feliz num contexto totalmente diferente. Eu tava fazendo sempre pela manhã e fui postando hoje durante o dia nos meus stories, o dia a dia, né? Acordei 5h30 da manhã, aí o dia pegado, cheguei cedo, almoço, descanso, 180 meninos para dar aula. E mais um pouco. E mais um pouco, aí depois saí, tomei um banho lá na escola, comi alguma coisa aqui pertinho e vim gravar. Nossa convidada especial é Iris Lima, cantora potiguar, tenho acompanhado ela nas redes sociais. Tá lançando um trabalho, ela vai falar daqui a pouco. Cantou agora Quando o Mundo Parou. Quando o Mundo Parou, que ela gravou com Dorival e eu já fiquei, eu digo, pô, tocar a música que Dorival gravou aqui com Iris Lima, massa demais. E meu parceiraço aqui, é nóis, Carlos Freitas, que vai estar sempre com a gente agora aqui nos bastidores e perguntando, tá virando aqui meu parceiro, oficialmente tá estreando. Ele vai falar um pouquinho dele hoje, pouquinho porque você vai estar sempre, então você vai estar sempre falando, né? Vamos valorizar um pouco mais aqui a nossa convidada Iris. Iris, quem é Iris? Iris Lima, cantora potiguar, fala aí quem é Iris pra gente. Pois é, Iris começou a cantar com 8 anos de idade, vou lá atrás agora, né? Voltar um pouquinho o tempo aí. Iris começou a cantar com 8 anos de idade, na igreja evangélica. A gente estava falando nos bastidores sobre religião e agora eu entrei em religião. E aí eu comecei com 8 anos de idade no universo da igreja evangélica e tudo mais, só que sempre foi algo como um hobby para mim. Nunca tinha pensado que isso ia virar uma profissão, né? E aí com 16 anos eu ia acompanhando, né? Nesse período de evangélica, foi onde eu comecei a aprender mais o que é uma segunda voz, o que é trabalhar em grupo, né, que eu participava de ministérios. Conjunto, isso. Né? E aí depois, com 16, eu entrei na Igreja Católica, foi o meu primeiro contato com a Igreja Católica, até de onde eu sou até hoje, que sou devota de Nossa Senhora Aparecida. E aí sempre a música me acompanhando, né? Sempre a música. Quando foi já beirando meus 18 anos, eu entrei no universo das quadrilhas juninas, né? Algo bem paradoxo, mas por causa de um namorado meu que era envolvido com o movimento junino, eu disse, rapaz, não, tô aqui... Peraí, então eu pensei que era algo recente, mas então faz tempo. Não, faz muitos anos, assim, porque assim...
O São João em si é uma coisa que vem da minha infância. Então, assim, de aquele São João que a gente vê de rua e tudo mais, mas nunca foi uma coisa assim que eu via para cantar. E lá existem bandas, pessoas que tocam na noite, que são contratadas para cantar nesses eventos com as quadrilhas. São contratadas para, tipo, evento, são 10 apresentações, são contratadas para essas 10 apresentações, com viagem e tudo. Então, tem as bandas, os músicos do São João, né? Chamados de... Da quadrilha junina, que é Isso, chamado de regional. É o grupo musical ou regional. É a nomenclatura que eles utilizam nesse universo. E aí eu comecei, né, a entrar nesse universo para cantar, mas isso em 2013. Comecei a cantar, mas nada profissional, né? Quando eu vi em 2014 que o negócio tinha dado realmente certo, eu disse, realmente... É isso que eu quero pra mim. Foi tipo assim, né? Certo, o que você diz assim você começou a se estabelecer como cantora. Isso. Começou porque, tipo... Isso começou a tomar mais do seu tempo. Porque, assim, você fazer vou cantar, faço uma missa especial que eu recebo por aquilo ali, ou um casamento, ou uma formatura, coisas pequenas, eu não via como algo assim, beleza, conheço amigos que até hoje fazem como hobby isso, é um extra. E não como o parâmetro que a pessoa quer para a vida. Nunca foi isso. E aí, quando eu entrei nesse universo, eu disse, caramba, porque assim, as pessoas, quando existe uma diferença. Quando essas bandas que são contratadas, elas estão ali para tocar, para ser o som que vai fazer a quadrilha se apresentar. Então, consequentemente, as pessoas que estão ali na plateia, elas não estão para assistir. Elas estão para assistir o espetáculo que está ali. É igual a um musical. O som que vem é complemento da cena. E aí, eu fui amadurecendo dentro daquilo ali, né? E aí, fui ganhando visibilidade. Mesmo que as pessoas estivessem indo para ver aquilo ali. Mas poxa, que banda boa, que cantora legal. E aí, a Iris Lima ganhou um nome dentro desse universo. Hoje, muita gente do movimento, fora do estado, tem parceiros... Fortaleza, Recife, Piauí, Alagoas. E agora eu estou com um projeto no Piauí, legal, que abriu um leque de possibilidades para mim. Então, assim... Olha que eu fucei suas redes sociais, mas isso é muito... É muita coisa. É muito grande, E o né? legal, sabe? É muito grande. Por exemplo, quem é acostumado a dançar quadrilha, né? Eu dancei quadrilha há 35 anos atrás, olha aí. Aproximadamente isso, né? Então, você tinha os ensaios, né? Que era apenas um som que era colocado ali, né? Com as músicas tradicionais, que eram músicas instrumentais, né? Relacionadas a festejos juninos. E com o tempo você vê que isso, dentro da nossa cultura, eu assimilo muito assim ao carnaval, no sentido de alegoria, né? Então, a quadrilha estilizada, ela trouxe... tem essa alegoria e, ao mesmo tempo, ela trouxe essa perspectiva de músicos tocando durante a apresentação. Eu ia né, cara? Isso muito... aí, porque assim, eu sou da época que não era obrigatório. É o CD. Era o CD, não é? Canários do Reino. Eu acho... a fita, né? É? A fita. Eu acho que era... Aí teve um momento que se tornou obrigatório ter banda, ou ainda não é obrigatório? Não é obrigatório. Mas assim, e existe isso de estado para estado. Pronto, se você chegar no Recife, lá no Recife, eles fazem o quê? É como se fosse fazer um CD. Você grava as músicas todas em estúdio mas assim, é um grava profissional mesmo. Então, assim... gravou e vou levar para todos os estados. Esse é aquele CD, então tá tudo ali. O tempo não vai sair do tempo, porque a coreografia tá em cima daquele CD. Não tem como errar. Ou seja, lá em Recife. Virou um negócio, a quadrilha junina é uma empresa. É uma empresa. Envolve muitos setores, não é só a banda, produção, envolve muitas coisas. E aqui no Rio Grande do Norte tem a tradição da banda, porque com a banda o povo existe uma emoção diferente. Aquela coisa ao vivo, as pessoas interagem, a energia é outra. Totalmente diferente. Eu vou testar depois, eu vou fazer um corte aqui, vou mandar um alô para Chico, que é Francisco, o professor que trabalha
comigo lá no Colégio Ecopark e ele é fissurado por quadrilha junina. E Só fala de quadrilha junina, ele dança numa quadrilha. Agora eu esqueci o nome da quadrilha dele, depois ele vai me puxar a orelha. E eu vou dizer, olha, entrevistei a Iris Lima, cantora de quadrilha junina e tal. Entendeu? Porque assim, eu não imaginava que esse universo da quadrilha junina, tô de fora disso há muitos anos, né? Parei de dançar. E quando eu dançava na quadrilha tradicional, né? Porque você falou estilizada. Mas tem a tradicional. Eu dançava na tradicional, né? Nunca cheguei a porque aqui no RN não. é muito característico essas 3 categorias, né? Que é a humor, que é a troca de... Tem o conto, né? Do São João da que é bem legal, tal, né? É legal. E aí, que é o homem que se veste de mulher, mulher se veste de homem, que é aquele humor, né? Ah, tá. E aí o tradicional é esse que você falou. Sim, que é o... Não, eu que errei. É o cômico, que é o homem vestido de mulher, e o tradicional, que traz essa pitada de humor do casamento, de buscar, que alguém vai atrapalhar. Sim. Já o estilizado, ele é o que mais se aproxima da raiz da quadrilha junina, que veio do século XVIII, com a Portugal, aquela tradicional. Você chega em Portugal, existe o nome quadrilha. É de lá, né? Pelo menos na minha época... A forma de vestido, tudo é bem característico. Porque existia uma certa rivalidade. Ainda há essa rivalidade que, sempre. Tipo assim, que a quadrilha junina... Não só entre quadrilhas, né? Mas entre a tradicional e a estilizada. E há Não, o tradicional e estilizado não. Mas entre tradicional, estilizado existe. Demais. Essa questão que ela trouxe é interessante porque a quadrilha, a junina, a estilizada, principalmente a estilizada, ela agrupa no seu modo, né, de dançar características europeias, como também danças francesas, né, as danças de salão e tal, o vestimento também, as mãos, tudo tudo a Lavantua, na Rie, a gente ainda tem essa questão da tradição que veio, né, da Europa para cá. Então a gente pensa em quadrilha, né, acha que pelo menos eu pensava que a quadrilha era uma regionalidade que nós tínhamos. Não deixa de ser, mas vinda de outras culturas, né? Tendo influência em outros lugares. Legal. Mas Iris, aí pronto, você chegou nessa parte, construiu uma carreira dentro da quadrilha junina, mas hoje aí eu queria que você falasse desse trabalho atual, que agora cresceu, né? Esse seu nome nesse mercado, nesse nicho, né? E agora isso está sendo finalizado, né? Desaguando num trabalho autoral. Fala um pouquinho desse trabalho autoral. Pois é, antes de partir para essa parte autoral, eu vou só fechar um pouco do São João, falando que eu parei de cantar como cantora de quadrilha, já tem bem antes da pandemia, só que acabei tendo um destaque, o que me fez ter mais esse contato com as pessoas de fora, é exatamente o que a gente vai entrar até para falar do meu álbum, foi eu me dedicar a música autoral. Então, assim, eu tenho canções autorais em algumas quadrilhas daqui, mas o meu trabalho autoral foi tão valorizado ao ponto de eu sair do estado. Então, de eu ter trabalho, de eu ter viajado com tudo pago. Eu gosto muito de dizer isso porque músico ele precisa ser valorizado e a gente tem que valorizar quem nos valoriza também. Então, se você sair da sua casa com tudo pago, hospedagem, tudo, para ir lá para o Piauí, ter a sua música como a abertura de um espetáculo grandioso que foi falando sobre o cuscuz. Então eu tive que estudar a história do cuscuz. Eu estudei a história do cuscuz todinho, e a África, e de onde veio, o Maghreb, tudo isso eu estudei para poder criar a canção do cuscuz, que teve um grande destaque nacional. E aí, indo para essa questão da música autoral, hoje eu venho fazer esse trabalho lá no Piauí, né? E agora estou focada no meu álbum de canções autorais, né? Que são canções que eu vim fazendo antes da pandemia. E aí, coloquei um projeto dentro da Lei de Jamal Maranhão, com o apoio do Arena das Dunas, e fui contemplada, onde eu já estou finalizando, né? A produção musical assinada por Eduardo Taufik e Ramon Gabriel. Que massa. E aí, são 8 canções, dentre elas 2 já foram liberadas, né? Que é Acreditar, que leva o nome do álbum, que leva o nome de tudo, né?
da minha vida. E Quando o Mundo Parou, com essa parceria com o Dorival Dantas, né? Que era assim, um sonho que se tornou realidade. Ter essa música que quando eu escrevi, eu estava passando por essa situação, né? De um relacionamento à distância. E aí eu queria trazer uma coisa romântica, mas bem nordestina. E naquele momento me veio como referência o Dorival. E como é que Consegui essa como é que parceria? você conseguiu essa parceria com... Pois bem, olha só, é muito engraçado, porque Deus, ele faz tudo muito perfeito. Eu soltei para o Ramon, que eu tinha um desejo muito forte e tal, de gravar com o Dorival, quem sabe um dia. Mas assim, até então estava na casa dos planos, dos sonhos. Aí ele disse, você não quer que eu fale com o Dudu, não? Porque a gente já estava fazendo o projeto todo mundo junto. Dudu é amigo dele, desde a época dos Terríveis. Eu disse, eu não sei. Eu fiquei meio insegura, sabe? Não sei se seria legal e tal. Que isso, menina? Não, é porque batem a insegurança, ninguém sabe. E, tipo, foi o primeiro favor que Dudu ele fez pra Dudu. E acho que, enfim, passou inúmeras coisas na minha cabeça. Foi Dudu generosíssimo, né? Porque não, aí o que é que aconteceu? Pra que desse certo, eu ia gravar, na verdade, ia gravar sozinha e tal. Mas eu disse assim, quer saber, Dudu? Quer saber, Ramon? Vamos fazer o seguinte? Tá bom, você vê aí. Se der certo, deu. Se não der certo, não deu. Aí ele pegou e falou. Quando eu fui no estúdio para terminar de gravar as canções que faltavam, Dudu pegou e disse, ei, Ramon já te contou sobre Dorival? Aí eu, tá certo. Não, tudo bem, nem se preocupe. Não, já sei, já imagino já. A gente faz de outro formato. Ele disse, eu já, né, negatividade, né? Aí Dudu disse, ele tá só esperando para gravar. Aí eu na cadeira tava, fiquei, o quê? Não, ele amou a música. Depois ele me mostrou os áudios do Dorival dizendo, gogó de ouro, hein, meu filho, não sei o quê. Parabéns pelo trabalho, música muito bonita e tal. E depois conversei com o próprio Dorival no WhatsApp, né? Agradeci a ele pela parceria e tal. Que totalmente de coração que ele fez por mim, assim, gostou. Não foi só a amizade de Dudu, né? Porque fazer só pela amizade, sabendo que tem o seu nome, entendeu? Ele não ia gravar qualquer coisa. Ele gostou do que ouviu e eu ainda cheguei para ele e disse assim, tá aqui a letra, o formato é esse, mas se você tiver alguma coisa a acrescentar ou alguma coisa que você acha que não precisa, pode dizer. Ele disse, não, tá perfeito do jeito que tá. Aí eu digo, o cara da composição, conhecido como poeta, dizendo isso pra mim, eu fiquei mega feliz, porque pra mim eu ainda tô num lugar, eu me vejo engatinhando ainda, sabe? E ver um cara que tem um nome nacional conhecido, e ele é muito bom nas letras. Eu vejo os vídeos dele, assim, no Instagram e tal, sigo, né? E, assim, ele é um cara muito simples, né? E hoje em dia, de hábitos hoje, simples, né? atualmente, hoje ele... Tipo, ele faz um show aqui, mas você vê que o perfil dele não é aquela pessoa que tá postando muitas coisas de música. É mais a vivência dele. Eu vejo o dia a dia dele. Ele do lado de um trabalhador, comendo um cara comendo um prato de feijão, alguma coisa assim. Eu acho que ele, não sei se ele tinha contratado o cara fazer o serviço, alguma coisa, ele batendo um papo normal, assim, sabe? Muita simplicidade, né? Eu gosto desse tipo de pessoa. Ele trabalha na casa, ele tem a vivência dele em Olho d'Água dos Borges e em Fortaleza, né? Mas ele traz eu acho muito bonito ele trazer os filhos dele, mesmo eles morando em Fortaleza, para a raiz da coisa, para saber como é a vivência, para brincar na terra, né? Eu vi um vídeo dele um dia desse, brincando com as crianças, né? Correndo pelo barro. Muito, muito massa. Então tu fala aí desse clipe, né? Como você chegou nesse clipe aí? Pronto, aí como eu estava falando, né, o clipe ele foi organizado, teve um mutirão de pessoas, amigos, que se uniram para que eu conseguisse chegar a esse primeiro lugar, né, e vencer e executar, né, esse clipe tão grandioso com o Som Sem Plugs, né, como eu falo, 39.259 votos. Pessoas que amigos, hein? Gente, o pessoal não dormia, não. Eu não conseguia nem dormir. Eu tava vendo a hora, meu Deus do céu, acaba logo esse concurso, porque eu não sei o que é dormir direito. E era votando toda, porque você podia votar mais de uma vez. Então, era desespero. Era quase um Big Brother. Mas o importante é que deu certo, né? Foi, assim, mágica e imaginável. Foi uma parceria que, pra mim, muito importante, foi com a Menhore. É um rapper lá de Manhuíza,
que ele é um destaque nesse universo de rap aqui do Rio Grande do Norte. As músicas dele são muito representativas, falam de tantas coisas que a gente precisa realmente ouvir e repensar sobre a sociedade. E aí, minhas irmãs que me apresentaram ele, eu disse, cara, esse cara é muito bom. Um dia, bem antes do concurso, eu peguei e disse assim, um dia um dia a gente vai gravar junto, viu? Joguei também pro universo. E aí apareceu o concurso e ele também estava participando. Aí eu disse, independente de quem ganhar ou não, quero muito gravar essa canção que tá no concurso, Acreditar com Você. Ele disse, estamos junto. E aí a gente gravou. E foi maravilhoso a parte. Claro, toda a canção foi escrita por mim, mas a interpretação dele foi primordial. Porque eu nunca cantei rap na minha vida. Não sei como é que eu consegui escrever um rap ali naquele meio. Mas, assim, foi maravilhosa a experiência. E daí tudo começou, né? Essa parceria com o Dudu e com o Ramon, que pra mim é pra vida toda. São pessoas que eu vou levar pra minha vida toda. O coração de Dudu é surreal. Você vai estourar, vai ficar famosa. Inclusive... Aí eu vou dizer, e o tio Carlos vai dizer assim, aí a gente conhece. Inclusive... Ó, tem um contato. Inclusive a música do Cuscuz foi também com parceria com eles. Então, os projetos que eu venho fazendo, sempre com parceria com os meninos agora. Que legal. Mas que bom conhecer um pouquinho. Tio Carlos, eu queria mudar aqui, conhecer... um pouquinho o tio Carlos. Gente, o tio Carlos... Carlos Freitas vai ficar conosco, educador musical, o cara que eu mais admiro, assim, hoje. Eita, na atualidade, responsabilidade. Eu admiro demais, tanto o trabalho em todos os sentidos, né? Como profissional, como acadêmico. E é por influência dele que hoje eu adotei mais de 500 meninos e eu dou aula... Olha o peso. E eu dou aula em escolas regulares, né, na educação infantil, fundamental 1 e 2. Então, por influência dele, fiz um estágio, ele foi meu supervisor. Já estou fazendo um resumo aqui do cara, né? E por causa dele, hoje eu estou nesse mercado e a gente tem conversado muito, me ajudou no meu TCC, né? Agora, para concluir a licenciatura, eu vou colar grau agora, próxima terça-feira. E por causa dessa nossa aproximação, né? Nos aproximamos aí nos últimos tempos. E eu disse, cara, eu tenho um projeto assim, fica lá comigo. Porque os podcasts mais famosos tem 2, né? Não é o Igor e como é o outro, tem o do Podpah e tem o do Flow, né? Sim. Então, eu digo, cara, então tem que ser dupla também. Eu quero ficar famoso. As meninas do Vênus também, né? As meninas do Vênus. Então, eu disse, cara, tem que ser dupla desse cara. E hoje eu não penso em ninguém. Me vem à cabeça assim que seja o cara que tem uma afinidade, quer estar junto, quer estar, né? Como até a Iris falou ali em off, as afinidades, né? Então, quem é Carlos Freitas? Pra galera, fala aí pra gente, quem é Carlos Freitas? Eu vou começar como geralmente eu começo no meu canal do YouTube. Fala, galera, fala fofos e fofas. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? Tá conversando aqui com a Iris. Fascinante. E o tio Carlos, ele vem não do projeto social, que é importantíssimo, né? Quanta gente boa surge em projeto social. Nós temos atuantes nas artes, né? Como a gente estava conversando, você vem das políticas públicas e quanta falta faz uma política pública se tiver, ou quem desenvolve, peço desculpa, né, pela minha ignorância de não conhecer, mas quanta falta faz mais políticas públicas de desenvolvimento nas periferias, de projetos sociais. Mas aquele projeto que tem a perspectiva de realmente desenvolver a criança, o adolescente ou o idoso, enfim. Porque o projeto social, ele está muitas vezes ligado àquele fazer, né, momentâneo e tal, aquela coisa, sanar uma necessidade, tirar a criança da rua e tal. O jovem da rua e tal, das drogas e tal. E eu já vi relatos, né, de descontinuidade desses projetos. E aí as pessoas tentam, Iris, me corrija se eu estiver errado, então inicia-se um projeto, não tem continuidade daquele projeto. Mas a própria população se organiza e tal, desenvolve. Eu não vim de projeto social,
Mas onde eu morava, né? Morei no Potengi, né? Lá não o bairro, mas o conjunto, né? Que ficava próximo à colônia penal João Chaves. E eu tive a felicidade de viver uma infância muito cultural. De frente à minha casa tinha uma pessoa maravilhosa que desenvolvia projetos de ordem própria, né? São João, né? Essa cultura, né? Eu tinha apresentações juninas na frente da minha casa. Eu vivenciei isso. Colorir a rua, colocar bandeiras. Faz entendeu? falta isso tudo. Por trás da minha rua, da rua que eu morava. Envolve a comunidade, as famílias, né? Muito. Então, tinha os festivais de quadrilhas que era rua contra rua. Então, de tão forte que era. E aí eu fui crescendo dentro dessa perspectiva de desenvolvimento artístico. E aí comecei a jogar bola, aí vem o samba. Mas não esse samba, né, de hoje, mas um samba de piquenique, um samba de ir lá pro fundo do ônibus, brincar e tal. E aí começa a desenvolver isso também na escola, né? Chega um tempo até, vamos dizer assim, de afetar um pouco, porque tinha eu e outro colega que a gente batia muito na mesa, na cadeira, aquela coisa toda, e às vezes atrapalhava, né? Mas, na verdade, eu venho da odontologia, né? Que é uma área que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, né? E trabalhei 10 anos em um consultório, fiz 1 ano e meio de odontologia, mas era uma coisa que, pessoalmente, lá no fundo, não satisfazia a minha necessidade de desenvolvimento profissional. E tem um cara magnífico, assim, que ele foi crucial na minha vida, Gustavo Monte. Esse é um cara que eu vou carregar. Gustavão? Conhece Gustavão? Conhece Gustavão? Já vou falar. Pronto, o cara é fantástico em todos os aspectos. Gustavão, eu fui olhar pra cá, ó. Olha pra cá e pra cá, um beijo pra você. Ele chegou pra mim certo dia, que a gente tocava junto, inclusive com, né, um nosso amigo Pires, né? Pires lá na Areia Preta, né? Ele é perto. Ele fazia o aniversário dele, sim, ali na rua, tradicional, né? Misericórdia. Aí a gente tocando, aí Gustavo, pô, Carlitos, meu irmão, tu tem tudo a ver com o professor, cara. Eu disse, eu professor? Tem não, cara. Tem, cara, professor de criança. Porque sempre a gente ia pros sambas e tal, aí tinha uma criança e tal, queria ver o instrumento, eu ficava brincando aquela coisa. E aí eu descobri o curso de licenciatura em música através do Gustavo. E aí, quando eu comecei, que eu entrei na universidade, e aí eu fui cursar disciplinas relacionadas à educação musical, né, do fazer musical, da aprendizagem musical e do ensino da música, eu vi que se tornava fácil pela vivência que eu tive quanto criança. Então, tudo que eu vivi, né, na rua, brincando, no São João, que era muito forte, 7 de setembro, né, tinha lá no bairro, tinha, antigamente era chamado de SICOM, né, os clubes de mães também que se organizavam, e aí tinha lá uma banda marcial. Só que eu era muito pequeno. E eu não conseguia tocar, né? Nem ninguém deixava, né? Deixava um moleque lá no meio e tal. E aí o que acontece? Eu realizei o ano passado, com as minhas crianças, que eu chamo assim, um sonho de criança, que foi tocar um desfile. Ai, que massa. Massa, eu vi as imagens. Na condição de professor. Com o Wesley, né? O Wesley te ajudando. Esse ano já ficou maior. Então, o que a gente estava falando agora há pouco, né? Trabalhar essa vivência e essa construção de memória e vivenciar isso me fez ser o que eu sou hoje, né? O professor. E quando eu fui para a música, eu vi algumas questões de cunho educacional que não se relacionavam dentro de sala de aula. Porque muitas vezes a gente lê um texto, né? Políticas públicas aí, a gente lê o texto, a discussão a respeito, acerca da leitura, mas na prática, na experiência, no empírico, né? Na vivência, é outra coisa totalmente diferente. E aí eu comecei a enxergar que o trabalho que eu desenvolvia dentro da sala de aula, ele estava muito mais próximo com o que eu tinha de vivência humana
do que muitas coisas que eu tinha lido e aprendido nos textos. Lógico, as duas coisas são importantes. Tanto a questão do que está pesquisado, do que foi publicado, né, do que é uma pesquisa científica, quanto também do empírico, do prático, do pragmático, vivência, né? da vivência. Então, eu digo que, para mim, né, a primeira aula que eu dei numa turma de 5º ano, quando eu saí lá, eu sei fazer isso, é isso que eu quero. E é a sensação que você vive hoje, né? Você já trabalhou com criança? Já. É fantástico, né, cara? É então, surreal. É surreal. Então, o que é que acontece? O tio Carlos vem dessa realidade. Então, até a transformação do tio Carlos, o que é que acontece? As crianças que me denominaram assim, né? Então, tem muita questão, mas é professor ou tio e tal, tem muita discussão acerca dessa titulação, que é tio, que é professor e tal. Por isso que vai ser muito difícil eu não chamar de tio Carlos não, aqui. Mas eu gosto, né? Porque os pais me chamam, os avós me chamam, mas das crianças, mas com respeito, né? Não desmerecendo o título de professor. Mas eu adoro ser chamado de tio Carlos, né? Então isso é muito... Eu acho que quando eu mandei uns áudios hoje pra você, acho que você deve ter ouvido. Tio Carlos, porque eu tava, né? As crianças estavam passando e tal. Então, é o tio que se mistura ao educador, que se mistura com aquela figura que forma essa relação de experiência, que forma essa efetividade, que forma essas memórias de criança. Então tá tudo junto e ao mesmo tempo é o pesquisador também, é o músico também. Envolve, né? A gente tava né? falando do samba. Cara, essa menina cantando samba é fantástico, cara. É engraçado. fantástico. Então nós estamos aqui com duas pessoas que... políticas públicas, você é formada, né? Isso, Sou. Aqui pela Federal mesmo. Pela UFRN. Isso. E o Carlos desistiu da odontologia, né? Deixamos de ter um dentista frustrado para ter um professor realizado, né? E a Iris também saiu. É muito engraçado essa questão de profissionais da música que vieram de outras áreas, né? Eu acho que é porque envolve muito, assim, particularmente falando, isso eu acho que vem muito também do conhecimento pessoal de cada pessoa, independente de ser músico ou não. Cada pessoa tem um propósito, é a minha percepção sobre o mundo, mas nem todo mundo consegue ter essa consciência. Então, assim, o que é que faz ter consciência? O conhecimento. Uhum. Então, tudo que você aprendeu na sua vida, tanto como professor, como vivência mesmo pessoal, tudo que ele mesmo aprendeu, vivência pessoal, fez o lugar onde estamos hoje. Sim. Então, assim, passei pela odontologia, mas eu não consegui me ver ali. Eu estou colocando esse pensamento. Não, mas Então, assim, o que é que me faz feliz? Realmente é o financeiro de ser dentista ou ter, independente daquele financeiro que a gente sabe que é um valor considerável para um dentista, não, eu tenho uma vida onde eu consiga dar totalmente de mim para pessoas e saber que vai ter um retorno lá na frente. Eu vou encontrar aquela pessoa formada e dizer assim, aquele ali foi meu professor. É coisas que dinheiro não paga, na minha percepção, não, assim, de mundo. É mágico. Então, assim, é a mesma coisa que eu vejo nas horas que eu escrevo. Eu não consigo escrever para mim. Mesmo que seja uma vivência minha, é uma coisa que vai gerar identificação com outras pessoas, que as pessoas, eu sei que aquilo que as pessoas vão ouvir, elas vão, vai remeter, mesmo que não seja você, menina, ali parece com a história de fulano. É todinha, então assim, é gerar identificação, é gerar frutos, frutos, eu vejo que é frutos que a gente tá aqui para plantar e colher e futuramente ver isso. A gente teve vários outros convidados que relataram assim, né? Eu acho que um que marcante foi o professor Primata, eu acho que no segundo episódio ele falou, né? Eu dei aula pra filha dele, pra Mariana. Primata. Fantástico ele. Daqui a pouco você vai dar aula pra um monte de filho de um monte de gente importante, né? Será? Não, cara, não sei. E ele falou dessa questão, né? Que o Ezequias também. Todo mundo, eu acho que é um dilema muito presente, né? Para quem decide viver da música, né? Todo mundo que vem. É muito engraçado comigo,
foi um pouquinho diferente, porque eu venho de uma família pobre e a família humilde, ela não cria expectativa no seu filho, nem põe essa pressão, tipo assim, você vai ter que ser médico. Não é, eu acho que isso é mais da classe média alta, né? A média para alta, que exige, às vezes, um esforço maior na educação, paga, né, custeia os estudos do filho e em troca vai cobrar um resultado do filho ali, né? Às vezes até enterrando os sonhos do filho. Posso estar falando besteira aqui, depois que quiser me criticar, não tem problema, né? Mas o pobre não tem muito isso, não. Então, assim, eu não deslumbrei outras profissões. Mas uma coisa eu tinha certeza. Eu disse assim, no dia que eu decidi e me apaixonar por alguma coisa, eu vou respirar isso aí. Então, aos 19 anos foi que eu decidi assim, pô, eu quero viver da música. E depois, ao longo do tempo, já em outros episódios eu falei aqui, que eu me identifiquei como professor. Então, hoje, se você me perguntar, é tanto que tem pessoas que me dizem assim, qual a tua profissão? Eu digo, eu sou professor. Eu não digo que sou músico, porque eu me identifico muito com o professor. Eu gosto de ensinar, né? Eu ensino música, mas eu poderia ser professor de outras coisas. É tanto que lá em casa, quem faz as atividades dos meninos, estava falando esses dias com a Digníssima, né? Que ela eu digo assim para os meus filhos, digo, ó, não quer, vai fazer a tarefa não? Vai estudar com sua mãe. Não, pai, eu estudo com você, porque ela não tem paciência, eu já tenho. Ela disse, você é professor, então tem um jeito da didática e tal. Então eu sempre me considerei professor e não tive esse problema de migrar para música. Você teve esse problema, cara? Sair da odontologia, a família disse, ai, tá maluco, tal. Antes de responder essa pergunta, o que é que aconteceu? Essa questão que você trouxe, vocês trouxeram ela bem pertinente, né? Certa vez eu cheguei no consultório médico e aí ele, acho que faltou preencher alguma coisa, ele perguntou o que eu era, o que eu estava sentindo e tal, e eu sou professor de música. Aí, pô, professor de música e tal, e aí a gente começou a conversar e aquela consulta virou meio que um divã, né? Porque aí ele começou a conversar comigo e falou que no tempo do curso, né, dele, de medicina e tal, ele já tocava música e tal, e o sonho dele era ser músico e tal, e tinha uma banda na universidade e tal, e tava estourando, mas a intervenção da família, né, para que ele seguisse a carreira e tal, foi mais forte, e ele acabou desistindo e tal, e ele começou a se emocionar, e a voz começou a embargar e tal, e você viu nitidamente que ele... Cara, se emocionou porque ele disse, cara, meu sonho é ser ser guitarrista, mas eu não pude porque o meu pai, nas palavras entre, né, o entendimento que eu tive, e ele foi bem claro, meu pai que não aceitava, então meio que, não vou usar a palavra forçou, mas que não permitia que ele fosse músico. Então ele... Não, o pai disse, dependendo da idade, o pai ele vai ter um poder sobre a criança que ela não vai poder lutar, né? Ele já estava, né, na medicina e tal, mas meu pai não permitiu que eu fosse músico. Então eu sou um guitarrista frustrado. Né? E há quanto tempo foi alimentado pela família? Você vai ser isso, você vai ser isso. Aí eu disse, pô, tu não toca em nenhum canto, não, cara. Eu só toco, assim, extremamente no meu quarto, sozinho e tal. Só. E aí doeu no meu coração, né? E a pergunta que você fez é o seguinte, quando eu estava fazendo odontologia, eu trabalhava e estudava. E nesse período, foi o período que eu abandonei a música. Eu comecei um projeto com os colegas, né, de roda de samba, lá na Ridinha, que antes era... Hoje tem o Caju Society, né? Mas aquele movimento... Começou vizinho, começou no Bar do Paulista. Uma roda de samba que a gente fez. Paulista era um colega da gente. O cara veio de São Paulo, montou um bar, tal, aquela coisa. Um amigo meu, o Jorge, pô, Carlos, vamos fazer uma roda de samba aqui. E começou. E tomou uma proporção gigantesca. E foi no início do meu namoro, né? E também com a minha esposa e tal. Então, tinha essa questão voltada ao estudo. E eu estudava muito. Então, às vezes, eu estudava até 4, 5 da manhã para levantar de 6 para poder trabalhar. E eu não tinha como mais pegar no meu cavaquinho nem nada. Agora tinha dia quando eu chegava muito cansado, muito estressado de tudo. Eu afinava meu cavaco, tocava ali 3, 4, 5 acordes.
era como se todo o problema que existisse no meu mundo naquele momento ia embora, cara. É impressionante. E aí, quando vem o rompimento, né, com a área da saúde, por vários fatores, que eu vi que não era pra mim. Não era pra mim. Então eu não tive problema de romper, porque eu já tava com uma idade mais vivenciado, vivenciei outras coisas. Andava com a galera das artes plásticas também. Andei muito tempo com a galera da poesia, da fotografia. Então fui um menino ali precoce que permeou várias tribos ali e tal. Então eu tinha uma consciência artística, né? De vivência e tal, que disse, não tenho problema em largar o que eu poderia ser e tal. Mas também nunca parei para pensar assim, e hoje o que é que eu faria, né? O que é que eu seria agora? Também não tenho muito lance com parar de pensar. Posso fazer uma pergunta a você agora? Pode, eita Deus. Eu vi o seu Instagram, futriquei o Instagram da minha. Que ele fala e eu motivei, eu disse, cara, vai pesquisar, né? A gente vai entrevistar. E eu tava hoje lá precisa saber da vida da menina. Esperando a aula começar. Aí eu disse, opa, ela tá no beco da lama, né? Aí abri, aí, opa, ela tá sambando, né? Aí lá na frente tem um vídeo dela cantando, né? Onde é que o samba começa a fazer parte da tua... Eu acho que... Da minha história. Eu acho que sempre teve, né? Sempre fez, né? Já respondendo por você, né? Mas assim, qual o despertar ali? O que é que você lembra que te influenciou? Porque você permeia muito bem pelas duas coisas. Foi isso que eu percebi. Várias coisas, né? Não, das duas coisas que eu digo, tanto da questão do que você São abordou, João, do São João, quanto não tô, né? Não, assim, é porque como eu falo, a gente tava conversando, eu tenho esse lado muito... O papo tava solto aqui antes. O lado multifacetado, né, da Iris Lima, de cantar vários estilos e não gostar de ser denominada cantora de... Eu sou cantora de música popular brasileira. Você é cantora. Sou cantora e ponto. Né? E eu sempre instiguei os músicos do São João, dizer assim, você não é cantor de São João, você canta no São João, mas é um período onde depois disso você vai cantar outros estilos e tá tudo bem. E o samba é uma curiosidade muito grande, porque eu nunca tive uma aproximação tão forte como quem é do samba, raiz mesmo. Só que o samba, ele sempre esteve presente na minha vivência. Ou seja, eu vim da onde? Eu nasci e me criei no bairro de Mãe Luísa. E sempre lá teve a questão das quadrilhas, não, fala quadrilha. Escolas de samba presente. Então, Acadêmicos de Humor foi uma escola de samba que já esteve muito presente na minha vivência. Então, assim, eu ia assistir os ensaios. Minha irmã, quando eu era pequena, eu levava ela para ela dançar nos índios. Então, assim, essa parte era muito presente, mas não ao ponto de eu chegar a cantar. Quando foi? Em último carnaval, 2020, não foi? Último carnaval, eu fui chamada para ser intérprete do Acadêmicos de Humor. E aquela vivência e tal, eu sei que é um pouco parecido com a quadrilha junina, porque a sua impostação vocal tem que ser bem mais alta para que possa se ouvir, porque não tem um acústico, não existe isso. Você tem que empolgar uma massa, né? É uma massa. Então, assim, estou na Bahia, né? Aqui, entendeu? É aquela coisa. Então, assim, tanto que você vê que o lugar da mulher como intérprete numa escola de samba é uma coisa que está sendo muito... Caminha a passos lentos, mas ainda caminha, é uma vitória, né? Mas as vozes masculinas é uma realidade. Já é uma coisa, uma tradição de muitos anos. Isso, eu acho que é por aí mesmo. Então, assim, tem uma coisa que está se trabalhando. E aí apareceu, né? E aí o samba, dentro aí eu trago o samba dentro das minhas referências musicais também. Clara Nunes, ela é assim, ela tá no topo das artistas. Ela morreu antes de eu nascer.
Eu nasci em 92, ela já tinha falecido. Mas é uma mulher que, para mim, sempre foi uma referência. E ela tem além de ser uma artista muito facetada, ela tem no samba alguma coisa muito enraizada nela. Uhum. Então, vem muitos artistas da área do samba que sempre foi uma referência para mim. E aí, canta essa música aqui, canta aquela música aqui, foi muito de os amigos. Aí quando eu fui pro Beco da Lama, tava o meu amigo lá cantando, isso não dessa vez, outra vez. Aí eu fui, ele, canta essa música, eu peguei, cantei, tradicional, não deixe o samba morrer, né? E, menina, sua voz é muito boa pro samba também. Eu digo, não, gente, aí eu me trago para aquele lugar de, não, gente, ele tem os pessoais de samba, não falem isso comigo não, tá, né? Vai como se eu estivesse ofendendo o enraizamento do samba aqui, né? E aí eu comecei a ver que as pessoas começaram a gostar. Aí quando foi ano passado, final do ano passado, dezembro, eu participei de um grupo de mulheres maravilhosas que vou levar para minha vida toda. Inclusive, Dani Cruz também está nesse grupo, que é Mulheres da Roda de Samba. Eu vi esse vídeo, você cantando para anúncios. Isso. E aí a gente... foi um projeto montado por Dani, por... Ai, meu Deus do céu. Valéria Oliveira, vai dizendo aí que sou péssima de nomes. Vou lembrar, enfim. E aí, várias mulheres tradicionais do samba daqui. E aí, Dodora Cardoso, se juntaram e fizeram esse projeto, né? Em homenagem a... Todo ano tem. E esse é um projeto nacional, Mulheres da Roda de Samba. E aí, eu disse, meu Deus do céu, eu fui selecionada para estar no meio de tantas mulheres maravilhosas, são referências do samba de Natal. Eu disse, tô doida de ter me metido, porque eu mandei um vídeo, né, porque eu tava fazendo a seleção de mulheres de Natal para participar do projeto. Eu disse, eu gosto tanto, eu vou, é uma nova experiência para mim, vou beber um pouco dessa fonte. Sempre fui muito metida, vou beber dessa fonte. E aí eu fui selecionada porque eu mandei, inclusive, um vídeo cantando Minha Missão, que é a minha música preferida na voz de Clara Nunes. João Nogueira, né? É isso, João Nogueira, nossa, Maria. Eu amo o João Nogueira. E aí eu peguei e mandei, as meninas gostaram, a Valéria nem me conheceu através da música e tal, dessa música. E aí a gente foi criando um laço, né? Aí a gente participou desse projeto em especial, a Alcione. Aí no especial eu cantei Minha Missão, que era uma música que você poderia escolher, livre, e cantei Juízo Final. Nesse projeto. Mas foi assim, muito maravilhoso. Não falo da minha experiência, não, como cantora, porque acho que a gente que é intérprete, canta e tal, é importante a gente beber de várias fontes, até para se encontrar musicalmente falando. Mas o retorno do público para minha pessoa foi, acho que, uma coisa muito positiva. Tanto que acho que você viu no vídeo de eu cantando Juízo Final lá nesse evento, a plateia toda aplaudiu. Eu não gosto de enaltecer isso, não. Mas assim, o pessoal do samba, ele é muito assim, raiz. E eu receber algo positivo deles, para mim foi, nossa, eu fico feliz de ter... O público se identificou com a música e com você, né? Isso, gostou da minha voz, viu isso, né? Então, assim, aquele lugar de, eu estou invadindo esse lugar, já não existe mais, né? Então, assim, é um lugar que eu vou, que eu sou chamada. E hoje você se sente bem, né? Isso, o pessoal do Balanço do Morro, lá das Rocas, o próprio Debinha, maravilhoso. Então, assim, são pessoas que gostaram do meu jeito, gostaram da minha voz, e eu acabei ganhando como mais um lugar. Pode falar. Essa questão que ela falou, né? De certa forma, essa cautela de entrar no samba, eu senti isso, né? Até eu me descobri como professor. Porque realmente tem um entendimento cultural muito fechado em relação ao que é samba e ao que não é samba. Exatamente. É um entendimento muito apaixonado, né? Que é considerado samba determinadas faixas etárias cronológicas, né? De tempo, quanto também de cantores e compositores. Né? Então, isso é samba, isso não é samba, que é uma discussão, cara, que não vai, ao meu ver, nunca vai ter fim.
né? Que você já está falando aí da questão recente do samba se chamar pagode, né? É isso que você quer? Que é uma vertente, né? O pagode também, é uma vertente, né? Porque se vamos pensar Pra no mim samba... tudo é samba, né? Vamos pensar no samba como uma árvore. Essa árvore, ela tem uma raiz, que foi uma matriz, e essa matriz, assim como o forró, assim como o caipira, né? O sertanejo, assim como todas as vertentes. São os subgêneros, né? Toda a área. Mas o né? público em si, ele é muito seletivo em relação a isso, né? Muito. Principalmente nesses movimentos de rua, de samba de rua, né? Como, por exemplo, lá no Beco da Lama, que é muito forte, né? Uma área boêmia e tal, aquela coisa. Então, realmente o que você fala, né? Você falou e eu me vi na sua pele, no sentido que quando eu tocava samba, era muito fechado, cara, o meu olhar em relação a outro tipo de música, por exemplo, pagode e tal. Então, poxa, sabe, uma paixão que transcende outras razões, né? Que eu vim perder esse olhar depois que eu entrei na universidade, né? Que aí eu vi, não, eu posso ter o meu entendimento de música, gostar de samba, Cartola, Noel, Adoniran Barbosa, mas eu também posso ouvir um pagode que lançou hoje, sei lá, do molejo e tal. Mas dentro do samba, pelo menos aqui na nossa realidade, tem muito essa questão assim de ferrenha, né? Isso isso não é, e pronto. Eu tenho uma curiosidade assim a respeito dos músicos potiguares, né? Que é entender assim como é que eles vivem, assim, não precisa falar de números, tá, Iris? Mas assim, em que ponto, né? Eu acho que nem chegou a falar isso, eu acho que falou de uma forma assim muito superficial, que você é formada em políticas públicas, né? Pela Federal. E a gente tava conversando em off e ali você foi falando que a música ela foi tomando, né? Tomando espaço da sua vida e tal. Em que ponto você começou a entrar um dinheirinho assim com música? Você disse, opa, aqui. Em que ponto... hoje você se sustenta da música? Hoje você vive não, da 100% não. Não posso dizer isso, não. Porque não tem como ainda... Porque, assim, existe dois paradoxos. Eu venho buscando também estudar muito. A questão do marketing musical. Eu já trabalhei com marketing, trabalho em alguns parâmetros com marketing digital e venho explorando essa questão do marketing musical até para a minha própria carreira. Então, várias coisas no YouTube eu venho buscando aprender. E quando eu decidi buscar investir na música autoral, eu vi que há um paradoxo muito grande entre você dizer assim, é difícil viver de música em Natal. Não é difícil viver de música em Natal, é difícil viver da sua música. Existe, é complicado, sim, é complicado, mas... Eu adorei, ninguém nunca pensou. Porque assim... Ninguém nunca pensou essa... É muito mais complicado, isso porque assim, você pode dizer assim, eu não gosto de cantar isso. Mas se você chegar, mostrar seu trabalho para um barzinho e tal, uma hora você vai encontrar alguém você vai cantar. Que vai comprar a sua ideia. Vai comprar a sua ideia. Às vezes tem barzinho que precisa de um cantor aqui. Tem uma amiga minha recentemente que depois de 10 anos voltou a cantar e conseguiu já barzinhos para tocar. E tocar as músicas atuais e tudo. Então ela conseguiu. Só que se uma Iris Lima propor para um barzinho desse, que, olha, é o seguinte, eu tô com meu álbum de músicas autorais, eu quero apresentar isso para o seu público. O dono do bar, primeiro de tudo, o dono do bar vive do bar. O que é que traz a cerveja para lá? É o público. O que é que o público gosta de escutar? Tem que ver isso. Então, o público gosta exatamente daquele... Zé Ramalho, Djavan e... Não vai entrar, né? Não vai entrar. No máximo, no barzinho ali do Alecrim chamado MPB Bar. Ali que já nesse... Né, hoje vai... sério assim mesmo? Eu tô falando sério. Quem é que vai entrar hoje no parâmetro dos bares de Natal? O sertanejo. E eu não... Gente, eu não tô aqui discriminando, não. Eita, é o que... Polêmica. Porque assim... Iris Lima disse isso aí. É o que vai vender pra... Tipo assim, é o que vai pagar as contas do bar. Entendeu? É o que vai pagar a conta do bar. Então, assim, o que vai trazer... o que o público quer, né? É o que o público quer. Mari Fernandes, que tá fazendo sucesso hoje em dia.
a Natan, esse pessoal que é da Vibe, que é do pessoal de Chão de Avião, é esse piseiro, público. né? Isso, então o João Gomes, e eu não estou discriminando esse público, não. É o que o povo gosta de ouvir. Aí, se você chega e trazendo o seu universo de músicas autorais, tem as suas particularidades. Assim, 10 lugares para música autorais, bota em 2. Entendeu? É muito mais complicado viver da sua música do que da música, de viver do contrário, né? Quer dizer, de viver, de cantar músicas, ser cover, o cover. Porém, financeiramente, isso, e aí visando a questão do marketing digital mesmo, futuramente. Eu faço meus projetos, sim, buscando... plantando para colher futuramente. Porque, assim, quando eu vejo que eu gravei uma canção com uma pessoa de nome, digamos assim, que é a questão da música com Dorival, e eu vejo que a UBC foi lá e deixou um dinheirinho na minha conta, isso para mim já é alguma coisa muito positiva. Porque quando eu penso que não, você recebeu tanto na sua conta... eu tô colhendo, entendeu? Não pode ser 100%, mas Pô, mas é algo seu, né? É você meu, recebeu, entendeu? Pô, e uma coisa que eu escrevi... Não tem relação com o valor, tem relação, né? É muito mais... É como o próprio Dorival. O Dorival, quando ele mandou o áudio pra mim, ele disse assim pra mim: olha, leve isso aqui, mais do que ganhar visibilidade nas redes sociais, mais do que rádio, mais do que TV, porque eu sei que isso é importante, mas como uma realização pessoal. Porque é só seu. A realização pessoal sempre vai ser só sua. A gente faz sempre tudo. Eu vou... claro, gente, isso é importante. Eu quero conseguir chegar em tal canto para mudar a vida da minha família, para mudar a vida, sair daqui e morar em outro canto. Isso é um desejo pessoal meu. É um projeto pessoal. Mas e as realizações? Que não é só dinheiro. Entendeu? É coisas únicas, entendeu? Eu sei que é um lado meio poético de se falar, porque a gente tem conta para pagar todo dia e tal, mas eu, pelo menos, me rebolo de várias formas, de vários formatos, não é só... E para ser músico, decidir ser músico, não pode pensar no dinheiro. A verdade é essa, no Brasil, na nossa terra, não pode pensar. Se pensar... Porque o dinheiro, ele sempre vai ser a consequência. Eu acho que independente da música, eu falo do projeto como um todo, independente se é música ou não, o seu trabalho, você está plantando aquilo ali e uma hora você vai colher, não sei como é que vai ser, mas assim... Eu já fui muito negativa, até acho que eu falei muito sobre esses caminhos da negatividade, de achar que não vai ser, não vai dar certo. Mas sabe o que é? Mas sabe por quê? Sabe por que eu fui muito negativa? Porque a minha história de vida me levou a isso. Eu sou uma improvável. Eu vim do mesmo lugar que você falou aí. A gente que eu estava conversando e você passou por situações. A minha mãe morou grávida na rua, morou grávida de mim na rua. Então, assim, lá nas rocas, pedindo, trocando prato de comida para limpar a casa da pessoa, para ter o que comer. Então, assim, são realidades improváveis. Eu sou uma pessoa improvável que conseguir, Ou seja, o que vier daqui para frente é lucro, né? Eu saí de um patamar, eu digo assim, eu ainda vou conquistar muita coisa em nome de Jesus. Olha, mas eu sou muito feliz por todo caminhar. Eu acredito muito, assim, eu acho que você tem algo diferente em você. Amém, deixa Deus. E dia que você estiver muito famosa, assim... Eu venho aqui de novo. Tem que ser os dois, eu aqui. E tá gravado, então, o dia que você ficar muito famosa, porque você tem algo diferente em você, e é muito... E isso é muito bonito que você falou agora, né? Eu espero que as pessoas... É muito difícil. Pela realidade pela também. Realidade, é né? muito Como difícil. É que pode, né? Se manter com esse pensamento é muito difícil. E assim, eu também não julgo, porque vai da realidade de cada um, né? É muito difícil estar no pensamento, porque acho que eu já levei tanta paulada que se eu não... É por isso que meu álbum é acreditar. Se eu não acreditar, meu amor, não tem jeito, é isso. O interessante é quando ela fala, e ela fala com paixão, né? Remete o nosso sentimento de quando você sai da aula e faz. Hoje eu dei uma aula punk. Né? Essa mesma realização que você
materializou, né, através das suas palavras, eu acho que o René corrobora porque ele está sentindo esse momento também, né? De você poder dar o seu melhor, de você poder transformar vidas, de você poder contribuir para a formação de um futuro, pessoas, né? Realmente de um país, porque a gente está trabalhando diretamente com a formação humana na base, que são as crianças. E também a gente entra, né, naquele paralelo, mas ao mesmo tempo que se cruza, que é profissões que, por mais que tenham as suas importâncias, como a arte e a cultura, a gente não quer só comida, né? Diversão e arte, quanto o ensino e a aprendizagem, né? E a valorização do professor, né? Então, parece que as profissões que a gente depende muito, elas vão, às vezes, em caminho de desvalorização, né? Porque é muito comum a gente conversar com músicos e dizer, poxa, é muito difícil a realidade, né? De quem toca na... Eu passei por isso também, né? De você tocar, você passar 1 hora para chegar onde você vai tocar, você tem que montar o seu material, você tem que tocar 3 horas, você desmontar seu material, você ir para casa e depois você ainda tem que ensaiar com a banda, depois você ainda tem que estudar a música, estudar o repertório. Então muitas vezes acha, não, chegou, tocou, tá ali, Iris linda com a voz maravilhosa, ou René tocando violão maravilhosamente bem. Mas há toda uma preparação, né? Por trás, Toda uma preparação por trás. Aí eu volto pela questão do professor. Tá ali a aula, René hoje deu uma aula, René deu uma aula fantástica. Mas o nível de preparação, o nível de dedicação que se tem para chegar naquela aula, para chegar naquele entendimento, naquele envolvimento, para que aquelas crianças aprendam, é muito parecido com o que a gente faz quando a gente está participando de um projeto como esse. E aí, às vezes, você olha assim e dizer, e a valorização, né, gente? Mas aí eu vou complementar com uma situação que eu venho passando atualmente. Todo crescimento, ele traz consequências boas e consequências ruins. E esse minha parceria com o Dorival trouxe algo que eu não esperava. Muitas coisas positivas e uma situação que eu fiquei assim, não acredito que eu estou ouvindo isso, não. Pessoas, amigas próximas a mim, chegaram e compartilharam comigo que vinham... vai ter tal evento, mas ele, vamos chamar Iris não, né? Porque agora ela gravou com o Dorival, o cachê dela tá lá em cima, tá caro demais. E estão, como dizem no mundo da música, me limando dos eventos por saber que eu fiz uma parceria com um cara tão conhecido como Dorival, achando que o meu cachê tá lá, sem me consultar, sem perguntar, porque assim... Achando que você já mudou, né? Não achando é só... que você já mudou, mas sabe o que é? Aí eu vou trazer. O derivado de valorização, valor. Porque eu, graças a Deus, hoje eu tenho um valor. Hoje eu consegui me valorizar ao ponto de dizer, olha, minha história começou em 2019, assim, para Natal, porque a Elba Ramalho me chamou no palco para cantar com ela. Ganhei prêmio de melhor compositora. Opa, conta essa história pra gente também, viu? E eu acabei me esquecendo de falar, né? E aí, em 2020, ganhei prêmio de melhor compositora do Brasil. E aí, isso no meu release vem mostrando. Aí, isso parece que assusta as pessoas. É algo positivo para mim, para que venham crescendo, me desenvolvendo. Mas as pessoas, parece que é um... Não, pelo amor de Deus, não vou chamar, não. Aí, quando vai ver... Chama fulaninho, ciclaninho, beltraninho. E aí eu vou ficando naquele lugar de... Não acredito que eu estou passando por isso, não. Mas eu vou, me reconstruo. É positivo. Tento buscar, ver isso como um lado positivo. Não, uma valorização que, de certa forma, é negativa. Porque as pessoas não querem... olhares, né? Segundo alguns olhares, né? Gente, assim foi... Teve muitos empecilhos, foi muita dificuldade a gente estar aqui. Eu não vou me estender muito para a gente não ficar muito tarde, né? Porque quem não sabe, a gente vai sair depois na gravação, mas a gente tá gravando num horário
tarde, né? Não, antes eu sempre gravei pela manhã, então não queria me estender muito, tá? Infelizmente, assim, apesar da gente estar muito à vontade aqui, eu queria umas palavrinhas finais, assim, queria que vocês deixassem alguma coisa para quem está nos assistindo, né? O tio Carlos se despede aí de quem está nos assistindo, o que foi legal aqui nesse papo, quer deixar algum recado para agradecer o convite, posteridade, né? a parceria, e foi um prazer enorme bater esse papo com você, conhecer, né, a tua realidade, né, o teu ponto de vista, o teu ponto de fala, que é importante, né? E pra mim foi irado, cara. Assim, eu acho que fluiu naturalmente, né? E tamo junto. Que bom, a perspectiva agora é as melhores. O tio Carlos vai ficar conosco aqui, sempre vai nos entrevistar os nossos convidados, né? Ele vai estar sempre presente. Então, aos pouquinhos, eu já falei coisas de mim nos outros programas, né? Se você for catando lá um monte de pedacinho, já falei bastante coisa, assim. A gente vai te conhecendo aos pouquinhos, né? Dizer que foi um prazer gigantesco, tá, Iris, assim, conversar com você. Como eu falei, eu sinto algo diferente em você. Amém. Eu tinha algumas possibilidades de outros convidados, pô, mas eu encasquetei com você. Eu disse, cara, eu queria essa menina aí, me esforcei bastante para você estar aqui, então eu queria que você falasse alguma coisa aí para quem está em casa nos assistindo aí. Olha, eu queria muito agradecer, de verdade, de coração. Já fui convidada para alguns podcasts, mas esse é o meu primeiro podcast oficial, assim. E eu fico muito feliz de ser a primeira cantora, a primeira de muitas. Cantora, só teve instrumentista, né? Então você... Então eu fico muito feliz, muito grata que esse espaço ele possa reverberar para outros músicos, outras pessoas da música, né, que precisam. E parabéns, de verdade. Que legal, que pessoalmente, bom. Parabéns pelo projeto, que vocês levem esse espaço como um momento de voz, porque não só eu tenho muita coisa para falar, como falei aqui, mas outros artistas também, muita coisa para... Ai, chegou o meu momento de desabafar e dizer o que eu tô sentindo. Então, aqui é um lugar meio que casa dos músicos, né? Assim, eu me sinto certeza, assim, sabe? Essa é a então, intenção. eu fico muito grata. Eu espero que as pessoas que estão assistindo possam ouvir meu álbum, acreditar, que fala um pouco da minha realidade, que tem muita questão de identificação, situações que eu já passei na vida, mas principalmente de trazer você como o centro da sua própria vida, né? Você como o protagonista da sua história, de não desistir jamais, apesar das dificuldades que a gente sabe que esse mundo tá aí para isso, né? Nos derrubar a todo custo, mas se você não acreditar em você, não tem ninguém que acredite. Então, muito obrigada. Ah, que legal. Olha, eu queria que você depois... ficasse à disposição da gente, porque assim, esses podcasts depois eu pretendo transformar eles em trabalhos científicos, né? E o tio Carlos está aqui, massa. Então a gente depois pode necessitar de conversar com você algo mais, né? Sobre a sua história, a sua visão de mercado é muito legal, porque eu entrevistei vários músicos, e esse programa é só para músico potiguar, né? E cada um me mostrou uma realidade muito legal, uma visão da música, né? O Rafael mostrou, o Kleber mostrou uma visão, o Jubileu e o Beethoven mostrou uma visão. Cada um mostrou uma visão, você mostrou um outro aspecto muito legal, que vai ficar, talvez se eu esquecer tudo que a gente falou aqui, o que você falou sobre viver de música, você pode viver de música ou viver da sua música, são duas coisas distintas. E em Natal, isso... é muito diferente, cara. É extremamente discrepante. Você pode viver de Jorge Aragão e Zeca Pagodinho muito bem, né, tal. Mas se a composição for sua, opa, a coisa já muda de figura. A gente discutiu um pouquinho disso. Você precisa assistir o podcast. Não, com certeza. Com Rafael e Kleber, você precisa assistir, porque vai ser formador para mim. A gente bate muito nessa ferida. Então depois a gente pode transformar isso aqui num artigo, vai estar registrado. Né? Por isso que esse cara tá aqui comigo, porque ele vai me ajudar a ser mais acadêmico, apesar disso aqui. Tá bom? Então é isso. Tio Carlos, brigadão, tá? Iris, prazer, tá? Igualmente. Sucesso. Quando você ficar famosa, eu venho pra cá. Mais ainda vai ficar aqui. E eu vou cobrar isso, tá gravado. Eu venho, viu? Nós fomos os primeiros a entrevistá-la. Meu Deus. Tá Amém. Valeu, obrigada. Iris. Guga, brigadão, tá, meu irmão? Fica na paz. Ai, gente, Vamos foi lá, maravilhoso. que a gente...